Semana dos Esportes. São 18 horas e 33 minutos e nós seguimos com grandes entrevistas. De vez em quando, o Celso Gomes e o Chagas Júnior conseguem agendar entrevistas com personagens que marcaram presença na história positiva do São José Esporte Clube. Um deles hoje é muito mais conhecido como um treinador de ponta, que já dirigiu 9 das grandes 12 camisas do futebol brasileiro. Mas aqui, para o torcedor do São José, ele ainda é lembrado como aquele volante do time de 88. Um time que trabalhava certinho e colocava um ataque infernal para produzir, competir com o Ricardo e, na ponta esquerda, o Mané. De vez em quando jogava o Serginho, de vez em quando nas meias o Tonho e o Henrique, de vez em quando o Tita jogava como meia, ou até o Marcos Vinícius. Às vezes o técnico colocava 2 meias ofensivos, porque o cabeça de área segurava muito. Dorival Júnior, para nós, o Júnior do São José 88, é um prazer enorme ter você de novo no Rádio Esportivo de São José dos Campos. Boa noite, espero que esteja tudo bem com o amigo. Boa noite, é um grande prazer, uma satisfação poder estar falando em especial com o torcedor do São José. Eu acho que para mim foi um momento importante da minha carreira, foi uma transição, o que me levou depois desse ano 88 para grandes equipes do futebol brasileiro e jamais vou me esquecer dessa passagem, jamais vou esquecer a oportunidade que me foi dada pelo São José, até porque foi fundamental no desenvolvimento da minha carreira. E eu me lembro bem que você já estava com 25 para 26 anos, já havia jogado em Santa Catarina, Joinville, antes no Avaí, e é claro, naquela época nós não tínhamos internet para que a gente pudesse assistir aqui em São Paulo a um jogo lá do Campeonato Catarinense, era algo quase impossível. Precisávamos esperar, às vezes, um confronto de time paulista com catarinense pelo Brasileirão. E até me lembro que quando você foi contratado no começo de 88, o então dirigente do São José, o Dias de Lameiro, disse o seguinte: aqui vão dizer que nós estamos contratando o sobrinho do Dudu, mas eu digo para você que nós estamos contratando um volante de primeira. Sobrinho do Dudu, ele vai ser eternamente assim. Como volante, eu acho que talvez ele jogue algo parecido com o que o tio dele jogava. E a de Lameira entendia das coisas, né, Júnior? O senhor Died foi uma pessoa especial na minha formação, né? Para você ter uma ideia, eu conheci em 1967. Meu pai era então diretor de futebol da Ferroviária, 67, 8, enfim. E eu ia praticamente todos os dias no campo da Ferroviária, nos treinamentos, eu conhecia todos os jogadores do clube. Ferroviária tinha um time que era fantástico, foi tricampeão do interior. Em um desses anos, o seu Died era o treinador, né? Em outro deles, seu Vail Mota era o treinador, que também foi o meu treinador inicial na equipe do São José. E assim... para mim, quando eu estava, né, no Joinville, que era uma equipe, é interessante, mas o Joinville era uma equipe que comprava, dificilmente vendia. Quando o Joinville vendia é porque era uma negociação assim, muito boa, até porque era a equipe 8 vezes campeã do estado, né, em Santa Catarina, era uma equipe, talvez tenha sido a primeira equipe profissionalizada do país. Nós tínhamos aí uma marca esportiva, né? Nós tínhamos um patrocinador muito forte que era a Tigre, né? Tubos e Conexões, e o Joinville naqueles anos vivia um período assim dourado, né? Não necessitava de vender jogadores, não necessitava da bilheteria do estádio para que gerasse receita. Então foi uma negociação bem difícil, bem complicada. Aquele ano o São José conseguiu montar um grande time, tanto é que foi terceiro colocado nesse Campeonato Paulista, poderia com toda certeza ter chego às finais contra a equipe do Corinthians, até porque tivemos 2 jogos muito iguais com o Guarani, jogos assim muito, muito disputados, e acho que a estrutura daquela equipe acabou ficando para o ano seguinte e veio novamente
um grande momento do São José com o vice-campeonato paulista. Então, foram 2 anos assim, e principalmente pelo olhar clínico, né, de um profissional como o seu Diede, juntamente com outras pessoas que estavam à sua volta, que fizeram e montaram aquela equipe, ou naqueles 2 anos, né, aquelas equipes que fizeram muito sucesso, principalmente no Campeonato Paulista, até porque era o nosso primeiro e principal objetivo. E o São José fez realmente 2 grandes campanhas que acabaram marcando aí na história do clube. Inclusive nessa de 88, na qual você estava, sempre vai ficar uma dúvida em relação ao que ocorreu lá em Campinas, na última partida com o Guarani, que fechava o quadrangular. O Guarani jogava com a vantagem do empate, o São José precisava da vitória, e na chegada da delegação o ônibus foi apedrejado, e eu me lembro que ali na porta do vestiário, fazendo o meu trabalho, alguns entendiam que apesar de tudo deveria ir a campo, e o técnico Leão insistia que era melhor nem ir a campo, que naquelas condições, né, não havia clima para jogar. Então muitos até também comentavam que o Leão estava fazendo um pouco de pressão, um pouco de onda pelo momento, coisa e tal, mas que depois os dirigentes, o Pedro Ives e o Diede Lameiro, determinaram que era melhor ir a campo sim e jogar. Deveria ter jogado, era melhor ter deixado para uma outra oportunidade. Você que estava no ônibus apedrejado, era jogador, hoje se você estivesse numa situação parecida, qual seria a sua opinião, Júnior? Olha, foi terrível a situação, não foi uma situação simples, não foi uma situação apenas assim um movimento inicial da torcida do Guarani, não foi isso, foi feia. Nós ficamos ali quase que 1 minuto sendo apedrejados, vinham de todos os lados, a polícia não conseguia deter aquele grupo, apareciam pessoas na frente, nas laterais do ônibus, por trás, alguns jogadores ficaram lesionados, foi muito complicado, foi muito difícil a situação. Em um primeiro momento, nós não iríamos a campo, e aquilo deu uma desarmada na nossa equipe, tanto é que nós estávamos com material, nós chegamos a tirar o material do corpo. Então, para mim, aquilo foi altamente prejudicial, porque você vinha num processo de concentração para a partida, e de repente, eu não me lembro quem foi que entrou nos vestiários e disse, assim, categoricamente, que nós não iríamos ao jogo. Aí fica mais complicado, né? O pensamento vai e volta, né? Porque deu uma desarmada, né? Nós desarmamos completamente e de repente, nos últimos minutos, retoma todo aquele processo, recoloca material. Então realmente foi muito complicado, foi muito difícil, não foi uma situação fácil, e a perda dessa concentração para mim foi fundamental, porque o Guarani acabou se aproveitando disso e foi para campo muito mais concentrado do que a nossa equipe estava. Inclusive no jogo eu me lembro que nos primeiros 15 minutos o São José teve muitas dificuldades para se assentar, mas aí ficou a impressão do seguinte, né, 30 do segundo tempo, 35, a própria torcida do Guarani sentindo a insegurança no time deles, que o jogo era perigoso, deu a impressão que vocês estavam armando o bote quando o Gilson Jader, que até então não perdia uma para o Evair, deixou uma bola escapar e o Guarani foi embora e fez o gol, e aí aliviou tudo para o lado deles, né? Foi um momento da partida, né? Nós estávamos já melhor, nós estávamos, até porque aquela equipe, ela conduzia muito bem o jogo. Era uma equipe que era muito bem organizada e tinha posse de bola, e foi assim na grande maioria dos jogos. Nós não tivemos dificuldades com nenhum dos grandes paulistas. Nós acho que tivemos uma derrota, foi para a equipe do Juventus, um jogo que nós jogamos praticamente 90 minutos no campo do Juventus e perdemos na Rua Javari, e perdemos uma partida para o Corinthians, uma bola parada, se não me falha a memória, do Denilson, uma falta no Parque Antártica. Mas o time do São José era um time impetuoso, um time vibrante, um time que ia para cima, que sabia jogar, sabia como se comportar, tinha posse de bola, tinha uma organização muito boa. Nós estávamos fisicamente muito bem naquela época, naquela ocasião. E realmente foi uma pena, porque era uma partida que definiria
talvez dali pudesse estar saindo um campeão do interior, até porque a forma como o Guarani e São José estavam e viviam um momento talvez superior à maioria das equipes grandes da capital. Então eu acho que foi um pecado aquilo, porque se transcorresse no ritmo normal, eu não tenho dúvidas que o jogo seria de uma outra forma. O Guarani poderia até ter passado, ter nos goleado, enfim, isso daí faz parte e é dentro de uma partida que acaba acontecendo. Mas eu não tenho dúvidas que se não tivesse tido aquele problema inicial, nós teríamos um outro tipo de espetáculo e o jogo seria completamente diferente. E o que você coloca aí corresponde depois ao que nós vimos nas finais, né? O Guarani subestimando o Corinthians, depois de um empate por 1-1 no Morumbi, considerou que no Brinco de Ouro faria a lição de casa, coisa e tal. Surgiu lá o gol do Viola, o Corinthians com a força que tem, o tamanho que tem, acabou campeão, mas bem que você observou um detalhe interessante mesmo, muitos diziam que daquele quadrangular o vencedor, ou São José ou o Guarani, um deles seria o mais cotado em termos de bola, de futebol, para terminar com o título. Agora, o mais importante também é que, embora não tenha ido a uma final de campeonato naquele ano, o São José se colocou como um time respeitável de novo na divisão de elite, que era muito importante isso daí, né? Um time que geralmente sobe no ano anterior, o Caçulinha, no caso, ele é o primeiro a ser cotado para rebaixamento de volta, né? E o São José, pelo contrário, ele em nenhum momento correu riscos. Ele foi o campeonato inteiro buscando coisas grandes, não, Júnior? Verdade. Até porque o processo de formação daquela equipe foi muito interessante, né? É nesse ponto que entra a experiência, a vivência, a maturidade de um profissional como seu Died, juntamente com o seu Vail Mota, que eram excelentes formadores de equipes, né? Eu havia trabalhado anos antes com o seu Died. Lá atrás, quando eu falei para você, eu era ainda um garoto, eu era mascote da Ferroviária e conheci seu Died com grandes trabalhos. Depois, em 1982, nós fizemos uma equipe na Ferroviária que buscou uma das 4 vagas do Campeonato Paulista e, com isso, fomos ao Campeonato Brasileiro. E aquela equipe formada e montada pelo seu Died foi a equipe sensação daquela competição, daquele brasileiro. Nós chegamos na 10ª colocação com 80 equipes, mas a Ferroviária fez a diferença, tanto é que de 11 jogadores, eu não tenho certeza, mas 9 foram vendidos. 9 tiveram uma nova oportunidade em clubes maiores. E eu acho que essa experiência do Died, juntamente com o seu Vail, que fizeram com que aquela montagem alcançasse o sucesso que alcançou. Uma equipe que também, após o Campeonato Paulista, serviu a grande maioria dos seus jogadores a outras equipes do futebol brasileiro, né? Nós fomos em 4 jogadores para o Curitiba, só para vocês terem uma ideia. E o Curitiba fez uma grande campanha aquele ano também, no brasileiro. Então, eu acho que esse acerto é que deixou uma ótima estrutura para o ano seguinte, e alguns jogadores voltaram de empréstimos, outros foram vendidos, enfim, mas novamente uma montagem com muito sucesso em 89, fazendo com que o São José fosse ali vice-campeão paulista em 2 grandes jogos contra o São Paulo. Você lembrou bem, né? Você, o Ditinho, lateral direito, o Henrique, meio-campista, e o Rafael, goleiro, que já tinha sido ídolo lá no Coritiba, foram disputar o Brasileirão pelo Coritiba, e com o bom campeonato que vocês fizeram, principalmente você, em 90, você e o Emerson Leão de novo juntos no Palmeiras. Foi quando você virou até um jogador nacionalmente conhecido, chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Foi, queira ou não, algo impulsionado, como você mesmo disse lá atrás, no começo da entrevista, por aquele bom trabalho no São José, a visibilidade obtida aqui, não, Júnior? Olha, é interessante porque já no São José eu tive muito próximo do Flamengo, do Cruzeiro, né? Acabei indo para o Curitiba com o Leão,
E após o campeonato de 88 brasileiro, abrindo 89, eu acabei indo ao Palmeiras. Mas já no São José, nós tínhamos ali algumas colocações da imprensa carioca, paulista, que um dos jogadores observados para a seleção era justamente o meu nome, em razão da competição que eu havia feito, do ótimo Campeonato Paulista. Já havia sido ventilado naquele momento. Depois 89 indo para o Palmeiras foi ainda melhor. Eu acho que em termos de projeção é natural. Acabou que com isso deu uma consolidada no meu nome, nacionalmente falando. Do Palmeiras eu acabei indo para o Grêmio, enfim, mas tive a oportunidade também de ir para o Santos, de ir para o Corinthians, de voltei a ser ventilado dentro do Flamengo. Então, eu acho que isso tudo aí em razão daquilo que aconteceu no São José, principalmente, que me abriu portas aí, me deu condições de poder ter o nome um pouco mais presente nas considerações do futebol brasileiro de um modo geral. Olha, não sei se você vai lembrar, mas a gente conversando aqui, algumas coisas vêm, né? Eu me lembro na terceira ou quarta rodada do Paulistão, jogo lá em Bauru, estádio lotado, time do Noroeste animado, é claro, jogando em casa, o jogo terminou empatado, 1-1. Eu me lembro de um lance que o meia do Noroeste pegou a bola, passou por 2, por 3, tabelou. Quando ele foi entrando na área, você enfiou a perna, puxou a bola dele, saiu jogando, e o estádio murchou. Como é que o cara tira uma bola dessas? É claro, você participou de tantos jogos, de tantas ações, mas essa lá em Bauru, eu me lembrei agora, viu, Júnior? Porque eu ali transmitindo o jogo atrás do gol, na hora que eu olhei assim o estádio inteiro, pô, o cara cortou o nosso barato, pô. O meia ia sair na cara do goleiro e o volante enfiou a perna na jogada, né? Eu não era assim um grande marcador, né? Eu era muito mais um volante técnico, né? Tanto é que quando a maioria das equipes passaram a jogar com o segundo volante, eu era aquele volante que saía um pouco mais, que me aproximava um pouco mais do ataque, enfim. Eu não era um volante assim de muita marcação, mas eu me posicionava muito bem, eu fazia uma boa leitura de jogo, eu tinha um ótimo passe que me ajudava muito, eu não era um cara veloz, então eu tinha que ter um bom passe. E isso eu acho que me ajudou bastante. Como eu fazia poucas bolas, eu não tinha muita força de marcação, eu tinha que estar bem posicionado. E quando eu roubava bolas, eu roubava em condições vantajosas, porque eu não fazia faltas, então eu já roubava iniciando um contra-ataque. Eu acho que isso era um fato importante na minha carreira, foi um fato importante, e que talvez tenha chamado a atenção, né, de alguns treinadores, mesmo naquela campanha, né, desse campeonato. Nós fomos em 3 ou 4 também para a seleção paulista, né, que foi convocada pelo Jair Pereira, que era o treinador do Corinthians na época. Então, assim, para vocês verem como era forte o futebol, né, o futebol do São José. Não foi um acaso, né, foi tudo muito bem elaborado, tudo muito bem planejado para que as coisas acontecessem, né, e aqueles 2 anos foram anos, assim, muito positivos e fizeram com que o nome do São José fosse conhecido nacionalmente. E outra que eu me lembro também foi um jogo no Martins Pereira, no quadrangular da semifinal contra a Inter de Limeira, 0-0, já chegando nos minutos finais. Daqui a pouco a Inter foi embora, enfiaram uma bola pro Kita, você cortou no meio do caminho e, como você lembrou aí, você tinha um ótimo passe, você já empurrou lá na frente. Aí o Marcos Vinícius disparou, ganhou uma falta, descolou uma falta, e o João Luiz, com aquela habilidade, naquela fase dele áurea, mandou por cima da barreira, botou a bola no ângulo do Silas e resolveu o jogo. Mas eu me lembro bem que era uma bola de perigo para o time do Inter no ataque da Inter. A Inter atacava, você roubou, virou um contra-ataque, virou a falta e o gol do Jorge Luiz. Eu não sei se o torcedor do São José se lembra exatamente dos detalhes, mas desse jogo muitos se lembram, viu, Júnior? Legal isso. Eu me lembro mais ou menos desse lance, sim. Tem alguns momentos que ficam muito marcados, né, na nossa carreira, na nossa vida, enfim. E eu tive lances assim, interessantes na equipe do São José. A maioria dos jogos
as coisas davam certo, as coisas aconteciam positivamente, então isso daí foi fazendo com que eu adquirisse uma consistência maior, uma segurança maior. Eu já vinha de dois ou três bons campeonatos aqui em Santa Catarina, já havia feito um grande campeonato paulista pela Ferroviária e um brasileiro também pela Ferroviária, então eu já tinha uma maturidade um pouco maior, o que me credenciava a um time grande na ocasião. Por isso que quando as coisas começaram a acontecer, foram situações muito próximas ao Flamengo, muito próximas ao Cruzeiro, o Santos procurando, o São Paulo procurando, e acabei indo ao Palmeiras. Então, para mim foi um prazer muito grande, porque era uma equipe que eu gostava desde criança. Passei a conhecer o Palmeiras pelo Dudu, meu tio, que jogou lá durante 12 anos. Sempre fui um torcedor do Palmeiras, então ali estava completando tudo aquilo que eu imaginei um dia para a minha vida, né? Poder jogar um dia num grande clube, num clube de preferência, que fosse o clube que eu me via torcendo quando garoto. Foi ainda maior a minha... eu acho que a expectativa gerada, ela se completou ainda mais. Eu fico muito feliz, assim, a carreira que eu tive, as equipes que eu passei, os momentos vividos, eu acho que foram... me completaram muito como profissional, porque num país onde todo mundo quer ser jogador de futebol, você conseguir passar por algumas grandes, médias e pequenas equipes do futebol brasileiro, eu acho que isso daí te completa profissionalmente em todos os aspectos. Bom, hoje a entrevista era e está sendo com o Júnior, que foi volante do São José. Mas, é claro, você é o Dorival Júnior e por isso mesmo eu desejo que você em breve volte ao noticiário dirigindo algum clube de ponta, algum time de ponta e quem sabe no futuro, não tão distante, também venha dirigir aqui o nosso São José Esporte Clube. Obrigado pela conversa, prazer conversar com um amigo e sucesso aí nos novos desafios que certamente virão, Júnior. Muito obrigado, eu quero agradecer de coração, para mim é uma satisfação poder estar lembrando alguns detalhes assim que, olha, nos emocionam, porque eu tenho certeza que muitos que viram, acompanharam, torceram, ainda se lembram de alguns detalhes daqueles momentos, né, da equipe do São José. Eu acho que foram anos importantes na história do clube. Eu fico feliz de ter tido a oportunidade de poder ter uma passagem pelo São José, logo depois de uma subida de uma Série B para a Série A do Campeonato Paulista, que não é fácil, né? Só eu sei o quanto isso é complicado, até porque alguns anos mais tarde eu acabei ajudando a equipe da Matonense a subir também, e eu sei o quanto foi difícil, complicado e ao mesmo tempo prazeroso. Então, para mim, esse momento foi muito importante, podem ter certeza, relembrando agora alguns pequenos detalhes ainda mais. Eu aqui agradeço a oportunidade, deixo um grande abraço aí aos torcedores de São José dos Campos. Eu sei que hoje o clube vive um outro momento, mas quem sabe, num espaço curto aí, consigamos uma recuperação, buscarmos aí um novo espaço, a cidade abraçando a equipe, com certeza isso vai acontecer. São José é uma grande cidade, é uma das maiores do estado, e eu não tenho dúvidas que quando sentirem confiança e firmeza em quem esteja à frente, eu não tenho dúvidas que a cidade vai abraçar novamente e o São José voltará a ocupar um espaço importante dentro do cenário paulista e nacional. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, falamos com o técnico Dorival Júnior, que aqui na entrevista foi o Júnior, volante do São José, naquele grande campeonato paulista de 88. A gente volta daqui a pouco. Parada dos Esportes.